Hoje a igreja celebra as duas colunas, Pedro e Paulo. Ao mesmo tempo, para nós católicos, hoje é o dia do Santo Padre, o Papa, o sucessor legítimo de Pedro. Nada melhor do que nós hoje falarmos um pouco de um tema importante na teologia, que é a eclesiologia, que é o estudo da igreja. Ao mesmo tempo, minha gente, fazemos uma autocrítica sobre que tipo de cristão nós temos sido na sociedade. Que tipo de cristão temos sido dentro de nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade e em qualquer lugar que nós estejamos. Eu queria começar, e esse vai ser o tema, trabalhando as 3 leituras, bem tranquilamente. Muitas pessoas não têm nem sequer noção do que significa católico, apostólico, romano. E as leituras de hoje nos ajudam a pensar um pouquinho a nossa identidade. Mas eu queria pensar de uma forma um pouquinho mais crítica e fazermos uma autocrítica. Não olhar para o pecado do irmão, mas para nós mesmos. E aí uma questão de autoconhecimento. Eu tenho sido, ao longo desses anos todos, meu batismo, a crisma, a cada missa que eu participo, a cada eucaristia que eu recebo, eu tenho sido católico, apostólico, romano ou caótico, apostático, romântico. Quem sou eu? Católico ou caótico? Apostólico ou apostático? Romano ou romântico? São coisas diferentes, mas que nós encontramos dentro da igreja. Então eu gostaria de começar pelo católico. De onde vem isso? E por que nós somos chamados de católicos? Até porque alguns protestantes dizem que não encontra isso na Bíblia. Talvez na deles não, mas na nossa tem. Então vamos começar do princípio. A palavra católico, para entendermos um pouco da nossa identidade cristã. Coloca os teus olhinhos aí na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 7. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Antes, ainda no 6, ele vai dizer, caríssimo, ele falando para Timóteo, quanto a mim, eu já estou a ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida. Depois, lá embaixo, no 17, ele vai dizer, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Católico. Católico é um adjetivo grego. No gênero masculino, católico. No gênero feminino, católica. No gênero neutro, catolicon, significa universal. Então quando eu digo eu sou católico, eu estou dizendo eu sou universal. Esse é o adjetivo. Cristão é substantivo. Católico é adjetivo, está qualificando que tipo de cristão eu sou. Onde está isso na Bíblia? Mateus capítulo 18, versículo 19. Quando Jesus estava na Galileia com os seus apóstolos, antes da sua ascensão, antes da vinda de Pentecostes, ele vai dizer, ide, vírgula, e anunciai o evangelho a todas as nações. Esse toda aqui é católico. Então isso está na língua grega. Como soa um pouco arrogante, um pouco altivo eu dizer, eu sou cristão universal. A igreja manteve o adjetivo na sua língua original grega, cristão católico, para dizer a totalidade. Mas vamos melhorar um pouco isso através da santa doutrina e que se encontra no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo que fala sobre a catolicidade da igreja. O que a igreja, o que a doutrina nos ensina?
Quando nós falamos que a igreja é católica, ela é universal, eu não estou apenas falando que ela está em todos os lugares do mundo, não é só isso. Eu não estou falando do espaço geográfico mundial, universal, que a igreja ocupa. Quando nós falamos em católico, nós falamos que aquele grupo de 12 homens que estavam no cenáculo em Jerusalém, antes da vinda do Espírito Santo, ali já era católica. Porque católico ou catolicidade, nós compreendemos, minha gente, como a totalidade da salvação. Na igreja católica encontra a salvação total, completa, porque ela é a esposa de Cristo, ela é o corpo de Cristo, enquanto Ele é o cabeça, nos ensina o catecismo e a carta de Paulo aos Coríntios. Quando nós falamos em catolicidade, nós estamos falando que na igreja há a totalidade da graça, a totalidade dos sacramentos, os 7 sacramentos. Portanto, ser católico é viver a integralidade. E eu volto à base, se encontra na Bíblia, sim senhor, Mateus capítulo 28, versículo 19. Quando nós falamos ainda em ser católico, nós já pensamos que a natureza da igreja é missionária, e por isso a igreja se espalhou ao longo dos anos e dos séculos por todo o mundo. Portanto, eu sou católico, ou seja, eu vivo na igreja total, ponto. Vamos pensar um pouco da catolicidade em Paulo na carta a Timóteo. Paulo está dizendo no versículo 6, quanto a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Paulo está preso em Roma, Paulo é velho, Paulo tem problema de saúde, Paulo pregou o evangelho como ninguém, o apóstolo da ousadia. Paulo está dizendo, eu fiz da minha vida um dom total. Paulo não se reservou nada, Paulo deu totalmente a sua vida pela evangelização. Por isso esse ato de totalidade é catolicismo. Paulo vai entregar a sua vida, inclusive ele vai derramar o seu sangue, semelhante a Cristo. Embora o sangue de Cristo é o sangue da redenção, mas o sangue de Paulo é o sangue do mártir. Paulo vai até as últimas consequências por causa do reino, pela salvação do povo e pela catolicidade da igreja. Esse é Paulo. Mas Paulo vai dizer, combati o bom combate. Paulo combateu na totalidade, inclusive as heresias daquela época. Paulo vai dizer, guardei a fé, e não foi uma fezinha qualquer. Paulo guardou a fé na sua integralidade. Mas aí Paulo vai dizer lá embaixo, e aqui é importantíssimo no 17, vai dizer, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e Ele fez com que a mensagem aqui é o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, fosse anunciada por mim, integralmente, católico, do grego. A integralidade, a universalidade. Paulo pregou o Evangelho a todas as nações do Mediterrâneo. Isso é questão histórica, geográfica. Por isso, nós olhamos para Paulo e vemos nele o modelo para mim e para você, para nós que somos católicos. Mas o que é o caótico? O caótico é o tipo do cristão que vive a mediocridade da fé. O caótico é aquele que vive a fragmentação da fé. Se o católico, a exemplo de Paulo, vive a totalidade, o caótico não, ele vive o fragmento. Ele é mais ou menos um combatente, ele é mediocremente uma pessoa que guarda a fé, ele gosta de uma heresiazinha aqui, ele gosta de uma heresiazinha ali, ele é aquele católico caótico, que é aquele cristão totalmente caotizado, confuso, desordenado, aquele tipo de cristão, sabe, que está mais perdido que sei lá eu o quê. Esse é o cristão caótico.
É preciso deixarmos de sermos caóticos e sermos católicos. O caótico vive o fragmento, o católico vive a totalidade. O caótico vive o mais ou menos, a mediocridade da fé, a mediocridade do combate. É aquele cara que é morno, é o caótico, é o cristão morno. O católico é o cristão do fogo, como Paulo, que viveu até as últimas consequências a sua conversão. Vocês sabem que antes de chamar-se Paulo, chamava-se Saulo. No caminho de Damasco, que ele tem um encontro pessoal com Cristo, então ele vai se tornar Paulo. E nunca mais Paulo voltou a ser Saulo. Paulo viveu a sua catolicidade, viveu a sua conversão até as últimas consequências. Portanto, isso é ser católico. Aí a pergunta não é só para mim. Eu sei responder para mim, agora você responde para você, porque eu não estou em você. Você tem sido até hoje um católico de fato ou um caótico? Como é que está a sua fé cristã? Você é um católico que vive a totalidade, que busca isso mesmo na igreja de Jesus Cristo? Ou aquele, sabe, se der eu vou na missa, se não der não vou na missa, pipipi, papapá, aquela coisinha xoxa. Aí é a sua autocrítica. Segundo passo, a igreja é apostólica. Diga isso comigo, a igreja é católica, mas também é apostólica. Vá no evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, Quefas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, no singular, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Tenho sido apostólico ou apostático? Então vamos começar com o apostólico. A igreja foi desejada por Jesus. Jesus quis fundar uma igreja. Isso é desejo do coração dele. A teologia e o catecismo da Igreja Católica nos ensina, no parágrafo específico sobre a eclesiologia, que a igreja é o sacramento visível do Filho, assim como o Filho é o sacramento visível do Pai. Portanto, a igreja é um desejo do coração de Cristo, um só Senhor, uma só fé. O catecismo da Igreja Católica nos diz: a igreja está baseada, essa apostolicidade dela, na Santíssima Trindade, um único Deus. A alma da igreja é o Espírito Santo, o seu Senhor é Jesus. E aí, minha gente, é importante perceber que Jesus quis constituir a autoridade que mantivesse a unidade da sua igreja. A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Pedro, a igreja não é do Papa Francisco, a igreja não foi de João Paulo II, a igreja não é do Dom Benedito, a igreja não é do Padre Fernando, a igreja é de Jesus Cristo. O único dono dela é Ele, porém, contudo e em todavia, Ele quis instituir autoridades, e a primeira autoridade é Quefas, é Pedro, é a pedra, que ao longo do tempo foi sendo chamado de Papa, Pai, que lembra Abá. Pedro é uma das colunas da igreja. Quando ele vai dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Minha gente, eu te pergunto, qual é a instituição que há 2000 anos está em pé?
com os erros, não da igreja, mas dos sacerdotes, continua em pé até hoje. Só pode ser a igreja verdadeira. São 2000 anos de tradição cristã católica. E aí nós compreendemos: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa ligação, e ao mesmo tempo o que vai desligar, nos fala sobre o colégio apostólico. O Papa é a cabeça visível da igreja, da unidade da igreja, representante de Cristo na terra como seu embaixador. E depois, junto do Santo Padre, vem os senhores bispos. Por isso o nosso bispo é apóstolo. Eu não sou como padre. Os únicos que constituem a apostolicidade na igreja é o Romano Pontífice, o Santo Padre, o Papa, junto com os seus bispos, o colégio apostólico. Por isso que o Dom Benedito, na diocese, também é uma espécie de pontífice. Ele forma uma ponte entre as ovelhas e os clérigos, nós sacerdotes, dentro dessa diocese. Por isso usa a mitra na cabeça dele, as duas pontas. É o homem que nos liga a Deus e nos liga ao Papa. Portanto, Jesus Cristo quis assim constituir a sua igreja. Quando nós falamos em apostolicidade, quando falamos em igreja católica apostólica, nós estamos falando aqui, minha gente, no governo da igreja, na administração da igreja. Estamos falando aqui na doutrina da igreja. Se você abrir as primeiras páginas do Novo Catecismo, as primeiras páginas, depois da introdução, você vai encontrar uma palavrinha escrito lá, que os senhores bispos, o colégio apostólico, o magistério da igreja, são os intérpretes da palavra. Na igreja católica, diferente das igrejas protestantes, ninguém interpreta a palavra do jeito que quer, não. Na igreja católica, nós interpretamos a palavra a partir do magistério da igreja. Eu não falo o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Por isso a igreja católica é hierárquica. Senhores bispos, na ponta o Santo Padre, depois sacerdotes e diáconos. Na igreja nós pensamos os apóstolos como aqueles que vão salvaguardar a fé. Na igreja católica, os apóstolos, o colégio apostólico, junto ao Santo Padre e o Papa, são aqueles que, enquanto Cristo não vem definitivamente, eles mantêm a tradição de tempos em tempos, salvaguardando o conteúdo da fé. Na igreja católica apostólica romana, nós não temos só a palavra, nós temos também a tradição. O que Martinho Lutero, junto com os reformadores, tiraram no século XVI, mantendo solo escritura. Nós católicos não. Nós temos o magistério, nós temos a tradição e nós temos a sagrada escritura. É essa tripé, ou este tripé, que compõe toda a doutrina e toda a apostolicidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja é apostólica. E nós devemos obediência ao sucessor de Pedro e ao colégio apostólico. Mas aí tem um apostático. O cristão apostático é aquele tipo de católico que ele é apóstata. Ele abandona a fé, ele abandona a obediência à igreja, à sã doutrina, com muita facilidade. É o camarada que tem um liquidificador e vai colocando uma falsa doutrina aqui,
Ele pega do espiritismo e coloca aqui, ele pega do protestantismo e coloca aqui dentro, ele pega o que interessa para ele da igreja católica e coloca lá dentro, ele bate tudo no liquidificador, ele faz uma grande mistureba e vira o sincretismo religioso. Tem muito católico apóstata. É que tem? Tem muita coisa. Não misture doutrinas. Não confunda a apostolicidade da igreja. Tem muita gente que abandonou a fé por ausência de obediência. Ele só concorda com a igreja com alguns teminhas. Ele só concorda com o Papa, com os senhores bispos, quando o tema lhe interessa. Mas quando a coisa é para o seu lado, ele então se revolta contra a igreja e abandona a fé católica. Aliás, se é que foi católico um dia nessa vida. Portanto, temos o católico e o caótico, o apostólico e o apostático. O que vive apostando, ele aposta na missa domingo, mas aposta no horóscopo na segunda-feira. Tem católico viciado em horóscopo. Tem católico viciado em cartomancia. Tem católico viciado em falsas doutrinas. Que domingo termina a missa de manhã para de noite ele ir fazer outras coisas nas falsas doutrinas. Depois pergunta por que sua vida está a porcaria que está. É óbvio. Nem precisa ser muito inteligente para entender isso. Diga-se comigo, a igreja é católica, é apostólica e é romana. Vai na minha leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, versículo 1 e versículo 2. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Romano, é lógico, nos lembra Roma. Embora esse martírio de Tiago, irmão de João, aconteceu em Jerusalém, nos primeiros movimentos do cristianismo. Mas vale lembrar, historicamente falando, que Jerusalém, que Herodes estava sob o poder e a supremacia de Roma. Quando nós lembramos, minha gente, de romano, nós estamos lembrando que Roma derramou muito sangue dos cristãos. É verdade que a sede mãe da igreja está em Roma. É verdade que em Roma, no ano de 64, morreu Pedro, crucificado de cabeça para baixo. É verdade que em Roma, no ano de 67, morreu Paulo decapitado. Olha como morreu esses camaradas. Um crucificado de ponta cabeça, o outro decapitado, cabeça para um lado, corpo do outro. Roma foi o maior império que a humanidade conheceu até hoje. Roma foi a capital do mundo. Supremacia, autoridade, força. Teve imperadores terríveis como Diocleciano, por exemplo, Cláudio, Vespasiano, Tibério César, meu Deus do céu, homens terríveis. Basta conhecer um pouquinho de história geral. Interessante porque a igreja de Jesus Cristo é fundada em Roma, para lembrar que a igreja é invencível, o Império Romano não. O Império Romano, que sempre perseguiu a igreja, acabou, e a igreja continua em pé há 2000 anos, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Outra coisa, é em Roma que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que martirizava, humilhava os cristãos,
Lá teve o maior número de conversão. É lá que morre Pedro, é lá que morre Paulo. Romano me lembra luta, sacrifício, perseguição, mas eu não arredo o pé da minha fé. Vejam, enquanto Pedro está preso, a igreja está fora da cela, orando, pedindo, intercedendo por Pedro, e Deus intervém e Pedro é liberto. Há um historiador que diz: que triste fim, entre aspas, de Roma, do Império Romano. A espada se encurvou para a cruz. Vocês sabem que o símbolo do império era a águia com as asas abertas. E essa águia fechou as asas diante da cruz do Senhor Jesus. E aí, nós lembramos que romano é o cristão que não abandona a Cristo, a igreja, os sacramentos, nem nas horas das perseguições, como Tiago, como Paulo, como Pedro e como tantos outros homens. Agora, ao romântico. O romântico é o tipo do católico que vive a anestesia da fé. Ele só quer a fé superficial. Não quer rezar para ninguém, mas quer que reze para ele o tempo todo. Não quer interceder por ninguém, mas quer que interceda para ele o tempo todo. Quando a perseguição visita a casa dele, quando a perseguição visita a vida dele, ele abandona rapidamente a fé, porque ele não quer ser perseguido. É o tipo do cristão que só gosta de coisas bonitas e tranquilas. Ele quer o Cristo glorioso, mas não quer o Cristo da cruz. Conclusão: ser católico é viver a totalidade da fé. Ser apostólico é obedecer o Papa e o Colégio Apostólico e a doutrina da Mãe Igreja, e viver de acordo com essa doutrina, e não ficar migrando de igreja em igreja. Terceiro, ser romano é viver até as últimas consequências a fé e o Cristo e o Evangelho que eu acredito. Se nós entendermos isso, nós podemos dizer: eu sou católico, apostólico, romano. Senão até agora eu tenho sido um caótico, apostático, romântico. A Jesus uma salva de palmas.